I would like to speak today to the Quero parents falar hoje aos pais de adolescentes. Seus jovens brilhantes e cheios de energia são o futuro da igreja e, por esse motivo, são um dos principais alvos do adversário. Muitos de vocês, pais, mães fiéis, ouvem a conferência hoje orando por respostas que os ajudem a guiar seus filhos nessa importante fase da vida. Meus netos mais velhos se tornaram adolescentes e por isso tenho esse assunto no coração. Não há pais perfeitos, nem respostas fáceis. Mas há princípios de verdade nos quais podemos confiar. O tema da Mutual dos Rapazes e Moças de 2010 foi extraído do livro de Josué e começa assim: Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Essa frase das Escrituras seria um bom tema para os pais também. Nestes últimos dias, o mundo realmente precisa de pais e mães corajosos que não tenham medo de abrir a boca para defender aquilo em que acreditam. Imaginem por um momento que sua filha estivesse sentada nos trilhos e vocês ouvissem o apito do trem. Será que a avisariam para sair dos trilhos ou hesitariam, com receio que ela os considerasse superprotetores? Se ela ignorasse seu aviso, vocês a levariam rapidamente para um lugar seguro? É claro que levariam. O amor que tem por sua filha falaria mais alto que tudo. Vocês dariam muito mais valor à vida dela do que à boa vontade dela em obedecer. Os desafios e tentações chegam até nossos adolescentes com a velocidade e a força de um trem de carga. Conforme somos lembrados na proclamação da família, os pais são responsáveis pela proteção dos filhos, tanto física como espiritual. No livro de Mórmon, lemos como Alma, o filho, aconselhou seu filho rebelde. Corianton cometeu erros graves enquanto servia em uma missão entre os eremitas. Alma o amou o suficiente para abordar o problema de modo bem direto. Expressou seu profundo desapontamento pelo filho ter sido imoral e explicou-lhes as graves consequências do pecado. Sinto-me inspirado toda vez que leio essas corajosas palavras de Alma. E agora o Espírito do Senhor me diz: ordena a teus filhos que pratiquem o bem. Por conseguinte, eu te ordeno, meu filho, no temor de Deus, que te abstenhas de tuas iniquidades. Essa intervenção imediata do pai foi um ponto de transição para Corianton. Ele se arrependeu e serviu fielmente depois disso. Comparem o exemplo de Alma com o de outro pai nas Escrituras, Eli, do Velho Testamento. Ele servia como sumo sacerdote em Israel na época de Samuel, o profeta. As Escrituras explicam que o Senhor repreendeu severamente porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Os filhos de Eli nunca se arrependeram, e toda Israel sofreu por causa da insensatez deles. A história de Eli nos ensina que os pais que amam os filhos não podem se dar ao luxo de ficar intimidados por eles. Há vários anos, na Conferência Geral, o elder Joe J. Christensen nos lembrou o seguinte: a criação dos filhos não é um concurso de popularidade. No mesmo espírito, o elder Robert D. Hales observou: às vezes sentimos medo de nossos filhos, medo de aconselhá-los com receio de ofendê-los. Há alguns anos, nosso filho de 17 anos queria viajar no fim de semana com os amigos, todos bons rapazes. Pediu permissão para fazer a viagem. Eu queria dizer sim, mas por algum motivo eu me senti incomodado com aquilo. Compartilhei os sentimentos com minha mulher, que me deu todo o apoio. Precisamos dar ouvidos a essa voz de advertência, disse ela. É claro que nosso filho ficou desapontado. Perguntou por que não queríamos que ele fosse. Respondi sinceramente que não sabia o motivo. Simplesmente, não me sinto bem a respeito disso. Expliquei, e amo você demais para ignorar esses sentimentos que tive. Fiquei muito surpreso quando ele disse: está bem, pai, eu compreendo. Os jovens compreendem mais do que imaginamos, porque eles também têm o dom do Espírito Santo. Eles procuram reconhecer quando o Espírito fala e observam nosso exemplo. Conosco, eles aprendem a prestar atenção aos sussurros do Espírito, de modo que, quando não se sentem bem em relação a algo, é melhor não fazer aquilo. É extremamente importante que o marido e a mulher sejam unidos ao tomar decisões como pais. Se um deles não se sentir bem a respeito de algo, então a permissão não deve ser dada. Se um de vocês se sentir incomodado com um filme, um programa de televisão, um videogame, uma festa, um vestido
um traje de banho ou uma atividade na internet. Tenham a coragem de apoiar um ao outro e dizer não. Quero ler para vocês a carta de uma mãe inconsolável. Seu filho adolescente perdeu gradualmente o espírito e se afastou da atividade na igreja. Ela explicou como isso aconteceu. Durante toda a adolescência de meu filho, preocupei-me e tentei fazer com que parasse de jogar videogames violentos. Conversei com meu marido e mostrei-lhe artigos nas revistas da igreja e em jornais que advertiam a respeito desses jogos. Meu marido, porém, achou que não havia problema. Disse que nosso filho não estava nas ruas, usando drogas e que eu deveria parar de me preocupar. Houve ocasiões em que escondi os controladores de jogo e meu marido os devolveu a ele. Para mim, passou a ser mais fácil ceder do que combater. Eu sentia realmente que os videogames viciavam tanto quanto as drogas. Faria qualquer coisa para impedir que os pais tivessem essa mesma experiência. Irmãos e irmãs, se seu marido ou sua mulher não se sentir bem a respeito de algo, respeitem esse sentimento. Se tomarem o caminho fácil de não dizer nada nem fazer nada, podem estar permitindo um comportamento destrutivo. Os pais podem impedir muito sofrimento, ensinando os filhos a adiar relacionamentos românticos até o momento em que eles estiverem prontos para o casamento. Começar precocemente a sair com um namorado ou uma namorada é muito perigoso. Quando eles formam um casal, isso cria uma intimidade emocional que geralmente conduz às intimidades físicas. Satanás conhece essa sequência e a usa para seus propósitos. Ele fará tudo o que puder para impedir que os rapazes sirvam em uma missão e para impedir os casamentos no templo. É vital que os pais tenham coragem de abrir a boca e intervir antes que Satanás tenha sucesso. O presidente Boyd K. Packer ensinou: quando a moralidade está envolvida, temos tanto o direito quanto a obrigação de erguer a voz de advertência. Sempre acreditei que nada realmente de bom acontece quando é tarde da noite e que os jovens precisam saber que a hora se espera que voltem para casa. Os pais demonstram muita sabedoria quando ficam acordados para esperar os filhos que voltam para casa. Os rapazes e as moças tomam decisões bem melhores quando sabem que os pais os esperam acordados para saber como foi a noite e dar-lhes um beijo de boa noite. Quero expressar minha advertência pessoal sobre uma prática muito comum em várias culturas. Refiro-me à prática de pernoitar ou passar a noite na casa de um amigo. Como bispo, descobri que um número muito grande de jovens quebrou a palavra de sabedoria ou a lei de castidade pela primeira vez, quando dormia na casa de um amigo. Muito frequentemente, sua primeira exposição à pornografia ou até seu primeiro encontro com a polícia ocorreu quando passava a noite fora de casa. A pressão dos colegas se torna mais forte quando nossos filhos estão afastados de nossa influência e quando suas defesas estão enfraquecidas tarde da noite. Já se sentiram incomodados em relação a uma atividade com pernoite? Não tenham medo de atender à voz interior de advertência. Mantenham sempre o espírito de oração quando se trata de proteger seus preciosos filhos. A coragem dos pais nem sempre envolve dizer não. Os pais também precisam ter coragem de dizer sim ao conselho dos profetas modernos. Nossos líderes na igreja nos aconselharam a estabelecer padrões de retidão em nosso lar. Pensem nestas 5 práticas fundamentais que têm o poder de fortalecer nossos jovens. Oração familiar, estudo das escrituras em família, reunião familiar, jantar em família e entrevistas individuais regulares com cada filho. É preciso coragem para tirar os filhos de qualquer coisa que estejam fazendo e reuni-los para ajoelharem-se juntos com a família. É preciso coragem para desligar a televisão e o computador e guiar sua família pelas páginas das Escrituras todos os dias. É preciso coragem para recusar outros convites na noite de segunda-feira, para que possam reservar essa noite para a família. É preciso coragem e força de vontade para abster-nos de marcar compromissos demais, de modo que a família possa estar em casa para o jantar. Um dos modos mais eficazes pelos quais podemos influenciar um filho ou uma filha é aconselhá-los em entrevistas particulares. Se ouvirmos atentamente, podemos descobrir o desejo do coração deles, ajudá-los a estabelecer metas dignas e também compartilhar com eles as impressões espirituais que recebemos quanto a eles. O aconselhamento exige coragem. Tentem imaginar no que a nova geração pode se tornar. Se esses 5 padrões justos forem aplicados constantemente em nossos lares, nossos jovens podem tornar-se como o exército de Elamã, invencíveis.
Tarefa de criar filhos adolescentes nos últimos dias é algo que nos faz reconhecer nossa necessidade de inspiração. Satanás e seus seguidores esforçam-se para derrubar esta geração. O Senhor conta com pais valorosos para erguê-los. Pais, esforcem-se e tenham bom ânimo. Não temam. Sei que Deus ouve e atende às nossas orações. Testifico-lhes que o Senhor apoia e abençoa os pais corajosos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.